Então hoje a gente vai ver a ilusão do tempo. Vocês estão preparados pra isso? Gente, esse tipo de conteúdo aluga não é um triplex, aluga um condomínio inteiro na nossa cabeça. Então, não dá assim pra tipo, vai lá, vê e reage. Não, calma, eu tenho que preparar vocês. Preparem-se, tá? Trabalhem a mente de vocês pro que vocês vão ouvir agora e ouçam com calma e com o tempo. Aumenta o volume. Quer? Não, só tem essa. Por que você não gostou, não? Não. Ah. Aumentem o volume, relaxem, prestem atenção no que vocês vão ver. Se estiver em casa, bota na televisão, no monitor grande. Se estiver na rua, na palma da sua mão, fonezinho, volume alto, se concentra e relaxa, que esse momento é seu, tá? Imagine que algum dia você acorde em um lugar completamente escuro, sem janelas ou portas. Você não tem nem como saber se está numa nave com aceleração ou se você está próximo de algum objeto com atração gravitacional como um planeta. Você também não tem nenhum objeto que possa alcançar e digamos que o lugar onde você está possui um teto muito baixo de forma que você não consiga... Ou seja, você morreu, imagina que você morreu, é isso que eu quero dizer. Até que em um dado momento eu faço uma pergunta simples. Quanto tempo passou do momento em que você acordou até agora? Eu sei que essa é a pergunta que a gente se faz todo dia depois de cochilar pelo que parecem ser 5 minutos, e quando nós vemos, nós acordamos em 2078. Mas eu realmente gostaria que você parasse e pensasse nessa pergunta com atenção. Eu acho que a principal questão que nós temos, em um primeiro momento, é como você diria como o tempo está passando sem ter acesso a nenhuma ferramenta que possa indicar a passagem do tempo. Se você for uma pessoa muito atenta e criativa, na ausência de um relógio, você talvez use a sua pulsação ou até mesmo quantas piscadas você deu para criar uma nova forma de contar o tempo. Mas no momento em que você dormisse, foi o que eu pensei, exatamente. É o que eu pensei, é o pulso, é a piscada. Foi o que eu disse, é óbvio, claro. Pô. Pelo amor de Deus. E novamente voltaria o desconhecido. Quanto tempo se passou? Então, qual é a melhor forma de medir a passagem do tempo em qualquer situação? Calma, moço. Podemos brincar depois do vídeo? Oi. Quer brincar agora? Nós temos medidas diferentes de tempo que servem diversos propósitos diferentes. Nós podemos falar de anos, dias, décadas, horas, segundos, séculos, milissegundos, quinzenas, semanas e a lista só cresce. Mas o que todas essas maneiras de medir o tempo têm em comum é a relação com alguma oscilação encontrada no mundo. O ano, por exemplo, é marcado... Eu adoro essas pensatas, sério. Então, normalmente são aqueles as reflexões que tiram a gente do óbvio, sabe? Furam a nossa bolha, que a gente tá tão no automático da vida, na batida da rotina, tudo mais. A gente não para tipo, questionar o óbvio, a gente só vai. E é agora aqui que a gente, ó. Sempre que a Terra completa uma volta ao redor do Sol. O dia é uma volta completa que a Terra dá em torno dela mesma, e para ter as horas, nós só dividimos esse período por 24. Os meses são definidos como uma quantidade de dias, ou seja, um mês com 30 dias é apenas a Terra girando 30 vezes. O segundo provavelmente é o tempo mais curioso, mas ele também é associado a uma quantidade de oscilação encontrada na natureza. Antigamente, o segundo era definido como dia dividido em 86.400 partes, mas hoje o Sistema Internacional de Unidades define o segundo com uma duração de 9.192.631.770 ciclos de radiação que são produzidos pela transição entre duas camadas do átomo de Césio-133. Em outras palavras, o segundo é apenas mais uma oscilação que você encontra na natureza. Os cientistas determinaram o valor e, puf, temos o segundo. Ou seja, a nossa compreensão do que é o tempo nada mais é do que algo que se repete na natureza. Nós simplesmente encontramos alguma oscilação que se repete e calculamos o tempo a partir daí. Inclusive, eu poderia criar o meu próprio tempo. Sei lá, eu posso jogar uma bola pro ar e definir o meu segundo. Ou a definição de tempo chamada luz, como o tempo que a bola demora para sair de uma altura tal até chegar no chão. Então, qual é a melhor forma de calcular a passagem do tempo? Segundos, décadas, milissegundos, horas ou, quem sabe, a minha nova definição, luz. É claro que para diferentes situações, diferentes unidades serão usadas. Afinal, é para isso que nós criamos as diferentes unidades. Não faz sentido medir quanto tempo um pão demora para ficar pronto em anos, assim como para a maior parte das aplicações não faz sentido medir a idade do universo em segundos. Mas e se na contagem do segundo nós usássemos algum outro elemento ao invés do Césio-133? Ou se morássemos em outro planeta que gira mais rápido do que a Terra? Ou até mesmo se morássemos em algum outro sistema planetário em que a órbita demora menos do que 365 dias? O ponto que eu quero chegar é: a forma como nós vemos o tempo passar está diretamente ligada ao lugar em que nós vivemos. Isso eu penso assim, tipo, como seria a passagem do tempo num planeta com outra velocidade, sabe? Porque o nosso está muito ligado à nossa velocidade da rotação da Terra. Se tiver um planeta com outra velocidade, já é outra medida de tempo, né? Isso eu penso.
Mas também para aí, não chega a conclusão nenhuma. No Só caso, penso. aqui na Terra, a posição que a Terra está e a velocidade com que ela gira em torno de si mesma afetou a forma como nós definimos a ideia de tempo. Então é natural que quando nós pensamos em tempo, parece algo simples de ser medido. Até civilizações antigas definiam o tempo do seu modo, mesmo que rudimentar, para ajudar em colheitas ou outras coisas. Mas se o tempo não é exatamente o que um relógio mede, não esqueçam que ele só está dizendo quantas vezes algo oscilou, então o que é o tempo? Eu preciso tirar a ideia mais simples do nosso caminho, que seria o tempo é a duração entre dois eventos. Essa é uma definição fraca e nós já vamos entender o porquê disso. Uma das primeiras pessoas a dar uma definição mais precisa para a ideia de tempo foi Hermann Minkowski. Para Minkowski, o tempo é uma dimensão do universo, assim como o espaço é uma dimensão. É como se na vida real nós tivéssemos 3 dimensões de espaço, que são a largura, a altura e a profundidade. E aí nós adicionássemos mais uma dimensão, o tempo. Eu estou parado no espaço nesse exato momento, mas eu estou Cara, tá muito difícil. Vocês estão acompanhando? Vai, a gente vai chegar lá. constantemente me movendo no tempo, um segundo para o futuro a cada segundo. Foi justamente com essa ideia que Albert Einstein introduziu as suas teorias da relatividade, tanto a restrita quanto a geral, e ambas já foram comprovadas diversas vezes desde que elas foram propostas pela primeira vez. O interessante da teoria da relatividade é que, de certa forma, ela foi a primeira vez na física que o tempo foi definido como alguma coisa. Nesse caso, uma dimensão. Antes da relatividade, o tempo era apenas a diferença entre dois eventos acontecendo. Para deixar isso mais claro, vamos pegar a física clássica e falar sobre a velocidade de um carro. Mais claro. Eu simplesmente posso medir velocidade considerando uma distância x, que eu consigo ver com os meus olhos, e usar o tempo como, sei lá, quantas vezes o Planck pisca entre um ponto e outro. Se eu substituir os valores nos cálculos da cinemática, a física ainda se mantém em pé, sem uma definição precisa do que é o tempo. Eu literalmente usei quantas vezes o meu cachorro pisca. E esse ponto é extremamente importante. Na física clássica você não precisa de uma definição de tempo, e isso é uma afirmação bastante pesada. E isso surge do fato de que para a física clássica o tempo é absoluto. Ele é igual em todo lugar, então não existe uma necessidade de se preocupar com ele. E isso vale para outras áreas da física, como o eletromagnetismo e até a mecânica quântica, em que o tempo pode ser visto como algo externo. E na relatividade isso muda completamente. O tempo agora é uma dimensão do universo, então ele é algo. E mais do que algo, ele é uma dimensão, assim como o espaço. As 3 dimensões do espaço nós conseguimos experimentar diretamente. Quando eu pego essa caixa, eu consigo ver a largura, a altura e a profundidade dela. Além disso, com o espaço eu posso me mover tranquilamente para frente e para trás, para direita e para esquerda, e para cima e para baixo. Eu posso andar no espaço e inclusive voltar para o mesmo lugar que eu estava antes de sair, porque o espaço não tem uma direção de preferência. Tá, peraí só um segundo que eu vou ter que corrigir minha última frase porque ela não é inteiramente verdade. O espaço pode ter um sentido de preferência. Na Terra, quando nós jogamos algo pro ar, essa coisa não vai para direita ou para esquerda, nem para frente ou para trás. O algo que nós jogamos vai para baixo. Então existe uma certa preferência na direção e sentido que o núcleo da Terra está. E isso acontece porque nós estamos em uma região onde o espaço-tempo é distorcido pela massa de um objeto. Peraí, rapidinho, calma. Ó, passando aqui, tá gostando, tá curtindo? Então se inscreve, ativa o sininho e ó, atenção, aqui e nas outras redes também. Me segue lá pra você não perder nada. Vídeos como esse e muitos outros conteúdos. Tá curtindo? Então continua aí, pode ver. Tchau, tchau. No caso, a própria Terra. O fato de a Terra estar próxima de nós, ou melhor, logo debaixo dos nossos pés, faz com que tudo vá para onde está o núcleo. Mas se você estiver em um lugar do universo longe de qualquer objeto massivo, não existe mais preferência e você pode ir e voltar livremente para qualquer direção ou sentido que você deseja tomar. Mas isso não é verdade para o tempo. Você não tem a opção de ir para trás no tempo, não importa onde você esteja no universo, nem mesmo longe de objetos ou na borda de um buraco negro. Mas assim como o espaço, o tempo também é distorcido quando ele está próximo a um objeto com massa, e é por isso que nós vemos dilatação temporal acontecendo em satélites de GPS. Outra coisa que torna o tempo relativo é a velocidade na qual você está. Dependendo da sua velocidade, ela vai passar de uma forma diferente. Quanto mais rápido você for, mais devagar o tempo vai passar. Ou seja, 2 coisas podem influenciar a forma como experienciamos o tempo. Nós conseguimos definir uma direita e uma esquerda, um cima e um baixo, mas ainda não conseguimos definir o que é o tempo. E para piorar,
É quase como se cada pessoa tivesse um relógio próprio e experimentasse o tempo de forma gente, diferente. não, aí não. Só pra mostrar como isso é absurdo. Eu, Pedro, posso ficar no lado de um buraco negro por algumas horas e pra mim vão se passar apenas algumas horas. Agora, quando eu voltar pra Terra, provavelmente décadas vão ter se passado. As pessoas na Terra teriam experienciado o tempo de uma forma completamente diferente da minha. Mas uma coisa permanece verdade. Não importa onde você esteja no universo, ou o que o seu relógio esteja marcando, o tempo sempre vai para o futuro. Mas o que definiu isso? Que propriedade ou coisa do nosso universo que definiu que o tempo tem uma seta que indica para onde ele está indo e ao mesmo tempo proíbe de ir para qualquer outro lugar que não seja em direção ao futuro? A resposta é o Big Bang. O quê? Isso, gente. Meu Deus. Da mesma forma que nós estamos perto de um objeto massivo, a Terra, que dá uma direção preferencial para o espaço, para baixo, nós também vivemos em algo influente que deu uma direção e sentido para o tempo. E esse algo influente é o próprio Big Bang. Nós podemos dizer que vivemos após um evento que influenciou o tempo a ter um sentido. Quando o Big Bang aconteceu, ele nos deu o conceito de entropia pela primeira vez. E foi aí que a ideia de tempo ganhou um sentido. Não faz sentido falar em tempo antes do Big Bang, da mesma maneira que não faz sentido se perguntar o que tem no norte do Polo Norte. Alguns definem a entropia como o grau de desordem do universo ou aleatoriedade de algo. Outros podem até definir algo parecido como o número de graus de liberdade que um arranjo pode tomar. Eu também defino como uma das minhas camisetas favoritas da minha loja, que inclusive vocês têm um desconto de 10% usando o cupom LOS10, que vale tanto para as camisetas como essa da entropia que eu tô usando, quanto para os moletons que ficaram incríveis. Acessa lá rapidão, use los.com.br e vista todo dia um pedaço do universo, que nem eu tô fazendo agora. A questão é que uma vez em um estado com entropia, esse sistema nunca mais vai voltar a ter um estado com entropia menor do que esse. Essa é uma lei geral do universo chamada de segunda lei da termodinâmica. E ela diz que a entropia de um sistema nunca pode diminuir. O universo por si só é um grande sistema e a entropia dele apenas aumenta. Se eu te mostrar duas imagens, uma de um ovo quebrado e outra de um ovo inteiro, e perguntar qual veio primeiro, você quase sempre vai responder que o ovo inteiro veio antes. Essa é a ideia de entropia. Você nunca viu um ovo quebrado se reconstruindo até ficar inteiro. Mas o que isso tem a ver com a questão do tempo? Eu fico feliz que vocês perguntaram. A entropia define para onde o universo vai, ou seja, todo sistema sempre vai em direção a um estado de entropia maior. Logo, a seta do tempo é definida dessa forma. Ela só vai para onde a entropia aumenta, nunca para quando ela diminui. Até nós mesmos somos vítimas da entropia. Nós envelhecemos porque todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo ocorrem de uma forma que aumenta a entropia. A segunda lei da termodinâmica é tão poderosa que é a forma que nós entendemos fisicamente a seta do tempo. E com isso nós respondemos a primeira parte da pergunta: o que é o tempo? Nós agora sabemos o porquê de ele só passar em uma direção, mas ainda não sabemos exatamente o que é essa coisa que chamamos de tempo. Uma das poucas teorias da física que necessita do tempo explicitamente como uma ferramenta ainda continua sendo a relatividade geral. Mas a relatividade geral é uma teoria que possui as suas próprias limitações. Ela não é uma teoria fundamental do universo. E eu vou explicar isso melhor. Para uma teoria ser fundamental, ela tem que explicar todos os conceitos da natureza do universo. E, infelizmente, a relatividade geral não consegue explicar singularidades, como as de buracos negros, e não consegue conversar com a mecânica quântica. Inclusive, uma das propriedades que a relatividade geral falha em conversar com a quântica é justamente na questão de como o tempo é tratado. Enquanto na mecânica quântica é permitido até processos irreversíveis e o tempo não chega a ser uma dimensão, na relatividade é outra história. Na relatividade, o tempo interfere em praticamente tudo e você sempre tem que saber como o tempo está passando para cada observador. 3-3, hein, Brasil e Espanha. Não batem. Acabou. Isso mostra que talvez a relatividade geral seja apenas uma aproximação de algo ainda mais fundamental que nós não conhecemos. Por isso, alguns físicos dizem que o tempo pode ser apenas uma ilusão e não algo necessário no universo. Alguns até dizem que o tempo pode não existir, mas a questão da existência é algo que pode deixar as coisas um pouco ambíguas. Quando nós falamos que algo não existe na física, não quer dizer que esse algo não exista, mas sim que ele não é necessário para descrever um processo físico. Nesse ponto, o tempo não seria algo necessário para conseguir descrever o universo.
É só uma ilusão que nós temos de algo ainda mais fundamental. O mais curioso é que existem pesquisas que tentam entender como o tempo é apenas o espaço em uma dimensão que nós não temos acesso. Afinal, nós vivemos em um mundo tridimensional. E o tempo apenas seria distribuição de matéria e, por causa da entropia que rearranja a matéria em uma forma mais desorganizada, ele dá a impressão de que ele é algo real. Com tudo isso em mente, o tempo nada mais seria do que uma ilusão por justamente não termos acesso a essa dimensão. Mas mesmo ainda sem respostas para essas hipóteses, é interessante pensar que o tempo só é necessário na relatividade geral quando nós tratamos de física. Em quase todas as outras áreas da física, o tempo é apenas algo que marca a distância entre dois eventos diferentes, que nós podemos marcar apenas como uma oscilação de algo. E inclusive para nós, o tempo é apenas coisas que acontecem com regularidade, como a Terra orbitando o Sol que nos dá o ano. Eu acho que essa questão chega até a ser mais filosófica do que propriamente da física. O tempo é algo tão intrínseco nas nossas vidas que é até difícil de pensar nele como sendo apenas uma ilusão de algo. Eu, pessoalmente, acho que é uma das coisas que mantém o universo tão interessante. Justamente essas perguntas que ainda permanecem sem resposta. Mas agora eu deixo uma questão final que eu gostaria de ver vocês debatendo nos comentários. Gente, minha cabeça tá assim, ó. Meus divertidamente tá assim, ó. Quando o universo atingir a entropia máxima e a morte térmica acontecer, o que acontece com o tempo? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Gostaria de saber o que... Eu não sei nem por onde começar a responder. Não entendi nem a pergunta pra responder. Me deu até energia. Pelo amor de Deus, o que foi isso? Aconteceu isso? Vocês viram? Foi só eu? Foi uma coisa que deu pra ouvir ou tava dentro de mim? Me respondam. Pelo amor de Deus, me fala que vocês estavam aqui, estavam vendo e ouvindo isso. Por favor. Vamos lá. Eu acho que, resumindo, o que ele quis dizer foi: quanto tempo tem pra matar essa saudade, meu bem, o ciúme, a pura vaidade, e o que falar do tempo que o tempo passou para levar o tempo do nosso amor. Uma mistura de Daniela Mercury com um pagodinho. Você entende? Quanto tempo tem o tempo para deixar o tempo tem? O tempo tem quanto tempo para deixar o tempo tem, que não tem o tempo, porque tava sem tempo. Né? O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Comecei a fazer um vídeo desse. Sei lá, larguei. E aí? Até pareço com ele um pouquinho, não pareço? Tem uma vibe, tem uma coisa aí, tem um perfume. Uma coisa meio Djavan, um açaí, um guardião, uma coisa dessa. Tempo, oferecer, tempo. Tem isso também. Enfim, foi tipo isso que aconteceu aqui entre nós. Vamos combinar que deixa quieto, tá? Morreu aqui, deixa quieto, tá? Se vazar, a gente vai ter que resolver isso. Mas, enfim. O que eu tô dizendo é o seguinte. Nossa, gente, olha, eu vou te dizer uma coisa. Meus divertidamente estão assim. Por que você fez isso comigo, sabe? Uma terça-feira agora, 7h35 da noite. Pra quê? A gente tava já jantando aqui, em família, indo dormir. Pô, vou botar um vídeo agora que todo mundo acionou, todo mundo do nada, todo mundo agitado. As crianças estavam quase já empolgadas já pra dormir, já embaladinho, já acalmando, já baixando a luz. Nos divertidamente, agora todo mundo acordou, tá todo mundo, vai que ela meteu um vídeo de tempo tem, quanto tempo tem. Tão puto comigo, divertidamente. Tão bolados. Que isso, meu irmão? Chocada.